Meu nome é Juliano Sanches, eu sou adestrador e comportamentalista canino, trabalho há mais de 15 anos com treinamento de cães e eu quero compartilhar com vocês alguns pensamentos, principalmente em relação a você trazer outro cão para casa. A gente imagina que castrar vai ser a solução para que você tenha um cão tranquilo e que eles se deem bem. Isso não é verdade. A castração ela ajuda bastante, inclusive ela ajuda a diminuir os hormônios como a testosterona e isso faz realmente com que o cão dê uma relaxada. Mas até mesmo na consulta de ontem, não sei se alguém estava aqui e assistiu a consulta, mas ela também foi para o veterinário e eles falaram que quando castrava que o cachorro ia ficar bonzinho e ela tem um cachorro, foi castrado e que tem problema de agressividade, possessividade, né? Então não é a receita milagrosa, não é só hormônio, não é só tomar um remédio, não é só tomar um calmante, né? Quando a gente faz isso, a gente está trabalhando os sintomas, né? E não as causas do comportamento. Então, para tudo, a gente tem que analisar o comportamento, o que está acontecendo realmente ali, e não tratar de maneira leviana, porque tratar de maneira leviana é o que leva, normalmente, os adestradores a quererem reprimir o cachorro, mostrar para o cachorro quem é que manda. Maus tratos não é só o cachorro passar fome, passar sede, o cachorro passar frio, né? Maus tratos é também a maneira que a gente educa os animais. Então você enforcar um cachorro, usar um enforcador para que ele te obedeça, é maus tratos. Você fazer que o cachorro não faça determinado comportamento com medo de alguma coisa, né, ou de alguma repressão, ou de algum barulho, ou de jato de água, né, que são coisas infelizmente que a gente vê muito, tanto em YouTube quanto em televisão, né, são considerados maus tratos. Por quê? Porque ele fere o bem-estar do cão. O bem-estar do cão é ele viver livre de fome e sede, livre de medo, estresse e de qualquer desconforto. Então, se você vê alguém educando o cão ou usando enforcador, então fique ciente de que isso não é normal, tá? As pessoas acabam achando normal porque veio isso aí já de muito tempo, né? E aquela velha história, sempre foi feito assim. Cachorro é cachorro. Não, cachorro tem emoções, tem sentimentos e a gente sabe disso, inclusive graças às experiências científicas, né? Teve uma pesquisa científica de Porto, em Portugal, em que foi feito uns testes com os cães que foram treinados com essa metodologia, né? E eles observaram um nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, na saliva do cão muito alto quando eles eram treinados com essa metodologia, e eles acabavam ficando cães mais apáticos, né? E a gente acaba confundindo às vezes um cão educado, né, com um cão que está sofrendo. Então, eu espero que isso sirva de alerta, que você aprenda, entenda isso e divulgue isso para mais pessoas. Se eu conseguir fazer isso, minha missão já está cumprida. Bom, vamos voltar aqui. Outro erro muito comum é achar que os cães vão se resolver sozinhos. Então, se você pensar que o cachorro tem que se resolver com o outro e ele tem que descobrir quem é que manda ali, é a mesma coisa que você deixar duas crianças ali se degladiarem. É completamente errado. E eles não sabem a noção. O nosso papel ali como educadores dos cães é mostrar os limites. A gente não precisa em nenhum momento usar agressão, a gente não precisa querer mostrar que a gente que manda em imposição, mas a gente precisa interromper da mesma maneira que a gente interromperia com as crianças, se a gente perceber que a brincadeira está ficando um pouquinho mais bruta do que deveria. É normal o cachorro morder, brincar, né, rosnar até de leve, mas você precisa observar qual é o nível ali que eles já estão perdendo a linha. Então fica muito atento com isso. Olha só que legal, Zeus falando que o nosso grito faz com que eles briguem mais.
Sabe por que que isso acontece? Isso acontece porque a gente, de certa maneira, está jogando mais agressão ali. O grito é um estimulante, é um agressor. Né? Se alguém grita com você, a sua reação também é gritar de volta. E a mesma coisa acontece com os cães. Então, gritar, dar bronca, essas coisas podem gerar mais agressão. Depende muito do temperamento do cão, né? Mas na prática, normalmente é isso que acontece. Então, eu ia falar agora sobre o brigar, mas o Zeus acabou de falar que dá justamente o exemplo de que acontece ali com ele. Né? Então, é muito comum mesmo a gente brigar com o cachorro e isso gerar mais ansiedade, gerar mais estresse, gerar mais euforia, né? Então não resolve, tá? A gente tem que estar tranquilo, a gente tem que estar focado e separar eles de alguma maneira e de alguma maneira que a gente também não se machuque, né? Porque um cachorro de 10 quilos, por exemplo, se você for interromper uma briga deles, é muito perigoso você meter a mão lá, porque um cachorro de 10 quilos consegue te amputar um dedo. Então tem que tomar muito cuidado. Já falei aqui sobre brigar, que não é uma coisa muito legal. E um outro erro muito comum em pegar outro cão, como eu estava falando ali na aspiração, é que às vezes a gente quer pegar um cão para que ele faça companhia para o outro, porque a gente tem um cão muito agitado. E a gente não pode passar a responsabilidade, né, de gasto de energia do outro cão para o cão mais novo que vai chegar. E vice-versa. Porque senão seria a mesma coisa de eu ter um filho para o meu filho cuidar do outro filho. Né? São duas crianças. Não tem capacidade ali de um cuidar do outro. E normalmente o estresse acontece porque eles não conseguem se controlar ali, eles não conseguem ter o tempo deles sozinhos, porque é a mesma coisa que duas crianças. Você imagina duas crianças, dois gêmeos que estudam na mesma sala. Olha, um exemplo perfeito. Você imagina eles grudados, né? Dorme junto, acorda junto, come junto, vai para a escola junto. O que acontece? Se você ficar grudado com alguém direto, sem nenhuma chance de sair de perto do outro, além disso poder gerar um problema de ansiedade de separação, né? Porque da mesma maneira que eles sentem muita vontade ali de ficar com a gente, eles também acabam pegando isso com outro cão. Então por isso que eu bato sempre na tecla. É importante você ensinar seu cão a ficar sozinho. É importante, seja com você ou seja com outro cão, ele ter um momento dele de tranquilidade, porque isso vai relaxar ele e vai tirar toda essa ansiedade de separação, que é como se ele estivesse em pânico. É um dos comportamentos que um cão mais sofre. Então, é muito melhor você saber disso e aplicar antes do que aconteça, porque é muito comum a probabilidade de acontecer, principalmente após essa quarentena. É muito comum, então é muito melhor você se prevenir do que você esperar que aconteça com o seu cão. E lá no meu canal do Telegram eu tô com várias dicas, a gente está na 20ª e pouca, então ali com essas dicas são maneiras de você começar a trabalhar com que o seu cão fique sozinho. Além do que eu também tenho vídeo no YouTube falando sobre ansiedade de separação. Então se você não viu os meus dois canais, dá uma olhadinha ali que tem muita coisa legal, tá? Um outro erro. Falando a questão de adaptação e tô dando um spoiler. A gente está falando hoje de adaptação de cães, mas eu vou ter uma live falando também da adaptação de bebês. Quando você tem um cão e aí vai chegar o bebê em casa. É muito comum acontecer muito estresse aí, e a gente vê muito caso de gente querendo doar o cachorro, porque o cachorro não aceita a criança. Eu tenho um depoimento muito legal falando sobre isso, que a gente era um caso de um bulldog francês que mora nos Estados Unidos,
e a gente resolveu isso tudo através do online, e é muito bacana. Eu fico, assim, sou de uma geração que nem tinha computador, né? E você pensar hoje em dia que você pode ajudar gente do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Tem um cliente meu do Japão também, que tem um cachorro completamente, assim, foi traumatizado e hoje em dia ele já tá super bonzinho, super tranquilo, não ia no pet shop, voltava completamente tremendo, todo acuado, já tá deixando cortar a unha, já tá deixando dar banho bonitinho. Então isso é muito gratificante, né? É muito legal saber que consegue ajudar a gente em tudo quanto é lugar do Brasil e do mundo. Bom, então, seguindo essa linha aí da criança e do bebê, o que acontece normalmente? A gente quer dar mais atenção para o cão, principalmente para o cão que está já antes na casa, né? A gente acaba querendo compensar a atenção para ele. Então, quando ele está sozinho, ele ganha muito mais atenção. E quando o outro está perto, ele tem que disputar a atenção. Então, na cabeça do cachorro, isso vira um agravante muito maior. Porque ele entende, bom, eu estou sozinho, eu ganho muito mais atenção. Quando o outro cachorro chega, eu tenho que dividir a atenção. E muitas vezes a gente acaba brigando com ele por ele ir para cima do outro. Então ele acaba tendo uma percepção de que o outro cachorro, ele realmente só veio para atazanar a vida dele. Porque ele perde a atenção, ele leva a bronca. Então para que serve aquele outro cachorro que vem? E aí as brigas começam a aumentar. E é muito comum chegar numa situação assim que não dá para pôr junto o cachorro. Então o ideal é você sempre se antecipar, perceber qualquer pequeno comportamento, já trabalha. Eu sempre falo para as pessoas, quando você entende o processo e começa a aplicar, você tem que ter resultados já imediatos, você já tem que ver transformação. Se você não viu, é porque algum errinho está acontecendo no treino. Olha, a Cris falou que já está conseguindo aplicar e com bons resultados. Olha que fantástico, né? Eu tento ensinar de uma maneira que seja muito simples, para que qualquer pessoa possa praticar, né? Então, a Cris, que já foi mordida, que já teve, sabe, já chorou. No dia que eu liguei para confirmar com ela a nossa consulta, ela chorou porque ela foi mordida, né? Foi justamente na hora que eu liguei. E é muito gratificante. Eu estava falando agora, Cris, que é muito legal poder ajudar a gente do Brasil inteiro, né? E a Cris é lá de Santa Catarina.